Salmo 77. A minha voz sobe a Deus e clamo. A minha voz sobe a Deus e Ele me ouvirá. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendia de noite e não cessava. A minha alma recusava consolar. Se lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Tu sustens os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade. Os anos dos tempos passados, de noite, chamei a lembrança. O meu cântico meditei no meu coração, e o meu espírito investigou. Ele agitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável. Se sou para sempre, a sua benignidade acabou. Se já a promessa de geração em geração, esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou com a sua ira suas misericórdias, eu disse, isto é a minha enfermidade. Mas me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas. Da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos, o teu caminho. Ó Deus, está no santuário quem é Deus, tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Com teu braço remistiu teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram até os abismos se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas setas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu pelo mar. Foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e os teus passos não foram conhecidos, e ache o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. A oração atrai para o ser a misericórdia e o apoio benéfico das potências do invisível. Em todos os planos, o ser humano é chamado a uma luta incessante. Contra as forças do e contra os elementos da natureza, no domínio material, essa batalha segue suas próprias leis, mas no plano oculto, os meios de ação são geralmente desconhecidos. A oração não é silêncio, é chamada, ela atrai. Ao ser a misericórdia e o apoio das potências do invisível, em todos os planos enfrentamos uma batalha constante. As forças do mal, elementos da natureza, no mundo visível existem regras, no oculto os meios são desconhecidos. Esta nos dá coragem de orar e a esperança de ser amparado. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento, com um coração cheio de gratidão. Obrigado pelo privilégio da vida, pela saúde que sustenta meu corpo, pela oportunidade de testemunhar a tua obra. Todos os dias eu proclamo em alta, pois que tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Salvador. Somente a ti pertence a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus Cristo. Eu repudio todo o mal contra a minha vida, contra a minha família, e contra meus caminhos rejeito todo espírito de medo, de doença, de miséria e de divisão. Nada poderá me separar do teu amor, Senhor. Que a tua presença me guie, que a tua luz ilumine os meus passos, e que a tua paz reine em minha casa, no meu casamento, na minha vida espiritual, emocional e financeira. Eu declaro, sou obra das tuas mãos, sou protegido pelo teu poder, e viverei para testemunhar milagres e maravilhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por esta vida que está sofrendo. Conheces cada lágrima, cada angústia, cada ferida do coração. Tua palavra diz em Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito, Senhor, assim como tu ouviste o clamor de Ana e deste um filho, assim como curaste o cego Bartimeu, que gritava nas ruas de Jericó. Visita agora este coração cansado e traz o milagre. Eu declaro em nome de Jesus que toda dor física seja curada, porque está escrito em Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu declaro que toda angústia se transforma em paz, porque João 14:27 diz, deixo-vos a paz vos dou. Eu declaro que toda porta fechada se abre agora, porque Apocalipse 3:8 afirma, esse que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pai, que este sofrimento se torne testemunho, assim como José foi traído pelos irmãos, lançado na prisão, mas levantado para governar no Egito. Levanta esta pessoa do fundo da dor,
para o lugar da vitória. Assim como Paulo declarou em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu declaro força sobre esta vida. Nenhuma enfermidade, nenhuma depressão, nenhuma crise vai resistir ao poder do nome de Jesus. Hoje eu profetizo, você não está só. O Deus que abriu o mar, que derrubou os muros de Jericó, que deu vitória a Davi contra Golias, é o mesmo que está agindo na sua história agora. Receba cura, receba paz, receba esperança, receba libertação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35, em nome do Senhor Jesus. Salmo 18, eu te amo, ó Senhor. Força minha, Senhor, é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugiei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram os fundamentos dos montes, e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. E teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou sim. Levado velozmente nas asas do vento das trevas, fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espécies nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, as suas espécies nuvens se desfizeram. Em granizo e brasas chamejantes, provejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfugar das tuas narinas, o Alto me estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, e vou-me de forte inimigo, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estavam presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui integrar para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuo, meu Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença, com o benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro puro te mostras, e com o perverso inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus alumia as minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Fez os meus pés como os da corça, e me firmou nas minhas alturas. Adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustive, e a tua lemência me engrandeceu. Alongaste sobre os passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado o cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar. Se caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste. Os que se levantaram contra mim, também puseste em fuga os meus inimigos. É os que me odiaram. Eu os exterminei, clamaram por socorro. Mas não houve quem os livrasse, clamaram ao Senhor. Mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. De contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou eu ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos.
Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, que me livrou de meus inimigos, sim. Elevou-me acima dos meus adversários, e me livrou do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido. Davi e sua posteridade para sempre. Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha, Senhor. É a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Passos de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu com amor penetrou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram os fundamentos dos montes, e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pesdéns escuridão, cavalgava um querubim e voou sim. Levado velozmente nas asas do vento das trevas, fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus, do esplendor que diante dele havia, as suas espessas nuvens se desfizeram em granizo e brasa, chamejantes. Provejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfugar das tuas narinas, o Alto me estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, e vou-me de forte inimigo, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor me serviu de amparo. Levou-se-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu meu Senhor segundo a minha justiça, e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estavam presentes, não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribui o meu Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para um benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro te mostras, e com o perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus alumia as minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, fez os meus pés como os da corça, e me firmou nas minhas alturas, adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustive, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado o cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar. Se caíram sobre os meus pés. Depois de força me sentiste para o combate e me submeteste. Os que se levantaram contra mim, também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram. Eu os exterminei, clamaram por socorro, mas não houve quem os livrasse, clamaram ao Senhor. Mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas de contendas. Do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou e ouvi minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja, ó Deus da minha salvação.
O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o que me livrou de meus inimigos, sim. Elevou-me acima dos meus adversários e me livrou do homem violento, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Com Davi e sua posteridade para sempre. Às vezes nós confiamos demais na nossa própria força. Acreditamos que com a nossa capacidade podemos vencer qualquer batalha. Mas a palavra de Deus nos mostra algo diferente. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra conhecimento de Deus, e levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Isso significa que não é com o nosso braço forte que vencemos, mas com o poder que vem do Senhor. Não é apenas com a nossa estratégia humana que triunfamos, mas com a direção do Espírito Santo. Muitas vezes também acreditamos na nossa própria inteligência. Fazemos planos, sonhamos com o futuro, mas esquecemos que o amanhã não nos pertence. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele produzirá. Provérbios 27:1. Isso nos ensina que precisamos depender de Deus, colocar cada decisão diante dele, confiar não no que nós achamos, mas no que ele já preparou para nós. Por isso não faça nada sem convidar a Deus. Ele tem a melhor versão de você. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece, Senhor. Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, 1 e 2. Veja que coisa maravilhosa. Antes mesmo de pensarmos, ele já sabe o que vamos. Mas antes de darmos um passo, ele já conhece o caminho. Então entregue sua vida nas mãos do Senhor. Não lute sozinho, não planeje sem a direção do Espírito Santo. Não caminhe sem a presença de Deus, porque só Ele, somente Ele tem o melhor para você. Só Ele conhece os detalhes da sua vida. Só Ele sabe conduzir o seu futuro. Confie menos em você e mais em Deus. Dependa menos da sua força e mais da força dele. Lembre-se, quando você convida o Senhor para os seus planos, o impossível se torna possível e a vitória se torna certa, a vida. Às vezes nos parece um mosaico de acontecimentos dispersos, uma sucessão de coincidências que se entrelaçam. Sem lógica aparente, somos levados pelos encontros fortuitos, pelos desvios inesperados, pelas provações que surgem sem aviso prévio e pelas alegrias que, de repente, iluminam o nosso caminho. Mas e se essas coincidências não fossem apenas simples acasos? Se por trás da aparente desordem houvesse um fio invisível, tecido pelo próprio Deus, cada circunstância doce ou amarga torna-se então uma linguagem em aprovação. O ser humano descobre a sua fragilidade e aprende a buscar refúgio em Deus. A dor transforma-se em escola de humildade, um convite a depositar os seus fardos, irmãos. Maiores do que as suas, a prosperidade, somos provados de outra maneira. Podemos nos invadir da nossa força, do nosso saber o que possuímos, ou podemos escolher a gratidão, reconhecendo em cada bênção um dom a ser compartilhado. Assim, os dias bons e os dias maus nos interrogam, revelam o estado do nosso coração, a verdade da nossa relação com Deus. Porque as circunstâncias nunca são neutras. Elas nos moldam, nos guiam, nos colocam diante de escolhas. E se afinal, o acaso não fosse senão o nome que damos, aquilo que ainda não compreendemos, e se por trás de cada coincidência, Deus estivesse pacientemente construindo a nossa história, transformando cada instante em sinal, em lição, em chamado, então a vida deixa de ser um enigma absurdo. Torna-se um caminho de crescimento, uma peregrinação interior, um lugar onde cada acontecimento, sucesso ou fracasso, alegria ou dor, pode transformar-se em um encontro com o divino, e nós, humildes viajantes desta terra, somos convidados a caminhar com confiança, não como senhores absolutos do nosso destino, bem como espectadores passivos do acaso, mas como buscadores de sentido, leitores atentos dos sinais, artesãos da fé e da gratidão. Porque onde o homem vê coincidência, Deus murmura um chamado. E cada circunstância, se soubermos acolher, ela pode tornar-se uma porta aberta para ele. Salmo 91,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. À sombra do Onipotente diz ao Senhor: o refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Depois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Minha vida não é um acidente. Deus planeou tudo para mim. Tudo o que devo ser hoje já estava escrito. Não vou chorar, não vou gritar. O controle da minha vida está nas mãos de Jesus. Não vou reclamar, não vou me preocupar. Mesmo que o mundo se torne mais difícil, isso não pode impedir o que eu devo ser. Nada pode amaldiçoar a minha vida. Deus já me abençoou. Um único fio de cabelo da minha cabeça não pode cair. Se Deus não permitir, todos os planos que os ímpios fazem contra mim serão sem efeito. Deus é quem me guia. Por isso te declaro: espírito de enfermidade, espírito de enfermidade, espírito de doença, seja qual for a forma em que se manifeste, saia agora. Afaste-se em nome de Jesus. Filho de Deus, eu te ordeno. Espírito de enfermidade, corpo onde você está escondido, do corpo onde você causa tormento, em nome de Jesus eu te expulso. Saia em nome de Jesus de Nazaré. Por toda parte vai embora. Espírito de enfermidade, deixa agora todas as doenças falsas fora. Toda paralisia fora. Toda dor fora. Toda doença nos ossos fora. Toda doença nos olhos fora. Se você não podia fazer algo, comece a fazê-lo agora. Se não podia se curvar, comece a se curvar. Não podia virar a cabeça, comece a fazê-lo. Se não podia respirar, respire agora, respire fundo. Respiração profunda, em nome de Jesus de Nazaré. Se você não podia ver ou ler, pegue uma Bíblia e leia. Se você não podia enxergar de longe, olhe. Se usava óculos, tire e use e olhe. Faça algo, ponha fim em evidência. Pare de se desculpar, faça algo, diga: eu estou tomando posse do que é meu. Se você está numa cadeira de rodas, faça um esforço, levante-se. Se permanecer sentado, você não faz nada. O milagre não vai manifestar. Se não podia se mover, movimente. Se a fé sem obras está morta onde você estiver, receba em nome de Jesus de Nazaré todas as doenças crônicas de pele, que o dermatologista não pode curar, todas as doenças crônicas de coceira, todas as doenças crônicas de eczema, todas as manchas crônicas na pele, todas as doenças crônicas que atacam a pele das pessoas, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito de enfermidade, saia, em nome de Jesus Cristo. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterrá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou.
Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, que a minha alma sabe muito bem os meus ossos, não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles sabia ainda. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse e excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois, de sim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, borrões com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Jeremias 33. 3 Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entro em contato com o céu pelo telefone da fé. Eu sei que não existe linha ocupada. Eu sei que não existe fora de área. Eu sei que não preciso de aparelho, não preciso de tecnologia, porque o teu telefone é espiritual, é eterno e está sempre disponível. Tua palavra me garante, clama a mim, é responder-te-ei e anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabes, e é nisso que eu creio, Pai. Hoje eu clamo. Hoje eu levanto minha voz. Hoje eu aperto esse botão espiritual que se chama oração, e eu sei que do outro lado da linha, o Senhor já está ouvindo, Senhor. Eu não oro a um ídolo mudo. Eu não oro a uma imagem feita por mãos humanas. Eu não oro ao vento. Eu oro ao Deus vivo, ao Criador do céu e da terra, ao Deus que nunca dorme, que nunca falha, que nunca se cala. Eu oro ao Deus que responde, ao Deus que revela, ao Deus que transforma. E por isso, Pai, eu não tenho medo de clamar. Eu não tenho vergonha de dobrar meus joelhos. Eu não tenho dúvida de que a minha oração chega. Diante do teu trono, Senhor, hoje eu coloco neste telefone espiritual a minha vida inteira. Eu coloco minhas dores, minhas alegrias, meus sonhos, meus medos, minhas lágrimas e minhas vitórias. Eu coloco a minha família. Eu coloco os meus filhos. Eu coloco os meus pais, meus irmãos, todos aqueles que estão comigo nessa caminhada. Senhor, cuida da minha casa. Livra de todo mal, guarda de toda violência. Cobre com teu sangue poderoso cada porta e cada janela. Clamo para que o inimigo não tenha espaço, para que nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja, nenhuma seta do inferno prospere contra nós, porque está escrito que nenhuma arma forjada prosperará contra os teus servos. Pai, eu uso este telefone para falar contigo e também para declarar pela fé que milagres. O que bom acontecer, eu declaro que onde há enfermidade, haverá cura, onde há opressão, haverá libertação, onde há confusão. Haverá paz onde há falta. Haverá provisão onde há dor. Haverá consolo onde há derrota. Haverá vitória onde há impossibilidade. Haverá milagre. Eu não estou falando palavras ao vento. Eu estou declarando com autoridade, porque a tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. E hoje eu ligo a minha fé ao teu trono. Eu ligo a minha oração à tua promessa. Eu ligo a minha boca ao teu coração, Senhor. Revela-me coisas grandes e firmes que eu ainda não sei. Revela os planos que tens para mim, porque sei que são planos de paz e não de mal. Revela-me saídas onde só vejo paredes. Revela-me soluções onde só vejo problemas. Revela-me esperança onde só vejo desespero. Revela-me o futuro de vitória que o Senhor já preparou. Eu clamo pelo meu ministério, clamo pelos meus dons, clamo pela unção do teu Espírito. Enche-me de Senhor até transbordar. Não quero viver de aparência, não quero viver de religião, quero viver da tua presença. Eu quero ouvir tua voz mais alto que todas as vozes do mundo. Eu quero sentir teu toque, mais forte que todos os abraços humanos. Eu quero depender do teu Espírito, mais do que do ar que eu respiro. Senhor, neste telefone espiritual, eu também apresento aqueles que me perseguem, aqueles que não acreditam em mim, aqueles que me rejeitam. Eu não peço vingança, eu não peço mal, eu peço salvação, libertação e transformação, porque sei que o teu amor é maior do que qualquer ódio, a tua graça é maior do que qualquer acusação.
e o teu perdão é maior do que qualquer pecado, é claro que este telefone não é só para pedir, mas também para agradecer. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado pelas vezes que pensei que ia cair, e ó Senhor, me levantou. Obrigado pelas vezes que chorei sozinho, mas o Senhor recolheu cada lágrima. Obrigado pelas vezes que não vi saída, mas o Senhor já estava abrindo uma porta. Obrigado, Pai, porque ainda que eu seja falho, ainda que eu peque, ainda que eu tropece, o Senhor nunca desliga essa chamada. O Senhor nunca corta a linha. O Senhor nunca me abandona. Eu profetizo em nome de Jesus. O impossível vai acontecer na minha vida. Eu profetizo que vou viver coisas que os meus olhos jamais imaginaram. Eu profetizo que testemunhos serão desta oração. Eu profetizo que portas se abrirão diante de mim. Eu profetizo que o que estava travado será destravado. Eu profetizo que o que estava morto vai reviver. Eu profetizo que o que parecia perdido será restaurado. Senhor, eu não desligo esse telefone da fé. Eu não encerro essa ligação espiritual. Eu continuo conectado contigo dia e noite, porque sei que o Senhor nunca desliga. Ó Senhor, nunca deixa de ouvir. Obrigado, meu Deus, porque sei que esta oração já subiu como incenso agradável ao teu trono, e a resposta já vem em direção à minha vida. Eu autodeclaro e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmo 69, salva-me. Ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, de onde não se pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Sou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os que sem causa me odeiam, são poderosos os que querem destruir-me, sendo meus inimigos sem razão. Por isso tenho de restituir o que não fortei. Ó Deus, bem conheces a minha estultícia, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, Senhor Deus dos exércitos. Não sejam por mim confundidos os que te buscam, ó Deus de Israel, pois por amor de ti suporto a afronta, e a confusão me cobre o rosto. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum, está aflita minha alma, e isso mesmo se me tornou em afronta. Pus pano de saco por vestidura, e me tornei objeto de escárnio para eles. Os que se assentam à porta falam de mim, e sou a canção dos bêbados quanto a mim, porém, Senhor. Faço a ti a minha oração num tempo favorável. Responde-me, ó Deus, pela grandeza da tua misericórdia, pela fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal para que não me afunde. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das muitas águas, nem me sora o abismo, nem se cerre sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a multidão das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo. Porque estou atribulado, responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa de meus inimigos. Conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O próprio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde por consoladores, e não os achei. Deram-me fé por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Transforme-se a mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se os olhos para que não vejam, e faze que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e o ardor da tua íris alcance. Fique desolado o seu palácio. E não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dor àquele a quem golpeaste. Só mais iniquidade a iniquidade, e não tenham absolvição da tua parte. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Ontem a mim, porém, aflito e sofrendo, ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei com cântico o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que boi, mais do que novilho com chifres e unhas. Os mansos verão isso e se alegrarão. Viva o vosso coração, vos que buscais a Deus, pois o Senhor ouviu os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve nos céus e a terra
os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali. É a possuão e a posteridade de seus servos aí dará, e os que amam o seu nome ali habitarão. Senhor nosso Deus, Tu nos deste a vida para que pudéssemos ser felizes, Te bendizer, Te glorificar, Te louvar e celebrar o Teu nome. Glória a Ti, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Glória ao Teu Filho Jesus Cristo, que veio nos salvar. Glória ao Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Consolador, Libertador e Defensor, faça uma barreira de proteção ao redor de mim, da minha família, dos meus pais, dizer os nomes da família próxima, de toda a minha parentela, dos meus amigos, meu trabalho, da nossa missão na igreja, que essa proteção se estenda aos meus irmãos e irmãs, do grupo de oração e da comunidade de vida, e o sangue de Cristo cubra nossas casas, as pessoas que oram por nós e tudo que nos pertence, para que nenhum golpe perverso do inimigo nos alcance. Ó Espírito Santo, pelo Teu poder, quebra a flecha aguda do inimigo e todos os seus ataques contra nós, para que não tragam maldade aos nossos corpos, vidas e almas, que nunca cedamos ao desânimo, ao desespero nem ao suicídio, e que nenhum espírito maligno possa nos prejudicar, que nenhuma das coisas horríveis tramadas contra nós aconteça mais na sociedade atual, marcada pelo paganismo, onde os cristãos, Teus servos, não se minoria, e onde o maligno tenta expandir seu reino das trevas. Afasta de nós todo o mal, e expulsa de perto de nós o espírito do mal, e os demônios que vêm nos atacar. Tua vontade, Senhor nosso Deus, não é que o mal domine sobre nós. Nos deste Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar da morte, do mal do pecado do mundo e da nossa sociedade. Obrigado, Senhor nosso Deus, por nos conceder Tua proteção, pois somos inocentes. Queremos apenas viver em paz e segurança. Longe dos ataques malignos, não nos deixes na vergonha, mas age conosco segundo a Tua bondade, Tua graça e Tua grande misericórdia. Livra-nos e realiza para nós obras maravilhosas, para que, Senhor, seja dada a glória ao Teu nome santíssimo, que sejam confundidos todos aqueles que fazem mal aos Teus servos, que sejam cobertos de vergonha, privados de toda a sua força, e que seu poder seja quebrado, e saibam que Tu és o único Deus e Senhor. Em glória sobre toda a terra. Daniel 3, 42 e 45. Sim, Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27. Diante dos meus inimigos, Senhor, estabelece-me como cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze. Assim, se lutarem contra mim, não poderão nada contra mim, pois, Senhor, Tu estás comigo para me livrar. Jeremias 18, 19. Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugia da presença de seu filho. Absalão, Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas Tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei de 10.000 pessoas, que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o Teu povo. Seja a Tua bênção, Senhor. Tu és meu escudo e minha proteção. Mesmo cercado pelos meus inimigos, não temerei. Sustenta-me com Tua força. Quebra o poder do mal sobre mim e dá-me vitória. Que a Tua salvação esteja sobre mim e sobre o Teu povo. Salmo 27. Senhor, Tu és minha luz e minha salvação. De Ti não terei medo. Guia-me e protege-me dos meus inimigos. Fortalece meu coração e dá-me paz. Que eu habite na Tua presença todos os dias, confiando na Tua bondade e misericórdia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, isto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, sem querer ir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo,
Me esconderá por minha sobre rocha também. Agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim. E responde-me quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por senda de rectidão por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus inimigos, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim. E os que respiram crueldade, seria o desfalecido se não cresce. Que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Senhor, tem piedade. Ó Cristo, tem piedade. Vem, Espírito Santo, Espírito de poder. Protege-nos com a tua barreira de fogo e amor. Que o amor de Jesus Cristo seja mais forte que o mal. Que o precioso sangue de Jesus e sua cruz gloriosa me torne invulnerável e que todos possam dizer sim. Jesus é o mais forte. Aleluia, amém, amém. Obrigado, Senhor, amém. Se inscreve no canal.